Torcedor, vou colocar aqui o craque Neto falando do esporte. E vou colocar também um vídeo do Rogério Ceni falando do esporte também. E o craque Neto no programa vai falar também do Fortaleza, de outros clubes também, que estão em cima e embaixo. E a gente vai entender, e eu quero a opinião de vocês, o que Rogério Ceni fala e o que o craque Neto fala sobre o esporte. O que você está mais acreditando com a chegada de Daniel Paulista? Na tese de Rogério Ceni ou na tese do craque Neto? Vou falar sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. O treinador é o fator importante. É o cara que vai comandar o esporte, é o cara que vai comandar o elenco, é o cara que vai trabalhar taticamente, tecnicamente, fisicamente, coletivos, em tudo. Preparar o time, é o cara que escala, né? Como o Vanderlei Luxemburgo disse, é o cara que tem mais moral até do que o CEO, o executivo do futebol, porque é o cara que escala, os jogadores temem a esse cara. Vamos lá, chegou o Daniel Paulista, mas não chegou jogadores pontuais. Jogadores que toda a torcida do esporte sabe que o esporte precisa e as posições, porque o campeonato não começou agora. E todos as posições que a direção, os executivos, o CEO e os treinadores que estavam aqui, o Pepa e o Antônio Oliveira, também sabem que o esporte precisa de lateral direito, porque dispensou 2, precisa de goleiro, precisa de um atacante que faça gol, um homem que tenha força na perna, um homem que não tenha medo de cabecear, a bola para dentro. Precisa de um zagueiro xerife, que também não tenha, até como o dirigente daqui falou, foi o Luciano Bivar, falando do Chico, né? Mas é do Chico só não, é de todos, né? O Antônio Carlos, o Lucas Cunha, zagueiro que tem medo de meter a cabeça na bola. Fica difícil, o zagueiro que não ganha bola aérea, nem centroavante que ganha bola aérea, porque tem medo de cabecear. Então o esporte precisa e também precisa de um extrema, né? Precisa de lateral esquerdo também. A gente sabe que o Hereda está sozinho na direita, nem na esquerda a gente sabe que nem o outro, nem Dalbert, nem Igor Cairuz está rendendo para uma Série A. Então, o que Daniel Paulista até agora, chegou executivo novo, chegou gerente de futebol novo, ex-Cruzeiro, eu acho que é do grupo da época de Ronaldo Fenômeno, na SAF do Cruzeiro. A gente tem o Ambrogini, tem agora um gerente que chegou de futebol, tem o Thiago, tá chegando, tem muita gente, tem muito cacife para pouco índio, a verdade é essa. Como se diz, tem muita gente para mandar, tá chegando muita gente para mandar, mas não tá chegando jogador para jogar nas posições fundamentais, pontuais. Agora, rapaz, é tão triste, porque se a gente for olhar a tabela, faltam 27 rodadas. Faltam 27 rodadas, o Sport são 38 rodadas no total. Faltam 27 rodadas, o Sport só disputou 11 rodadas, faltam 27 jogos. Mas se não chegar, só chega Daniel Paulista sem goleiro, chutou é gol, sem centroavante, nenhuma bola cruzada na área, 10 bolas cruzadas na área, o cara não mete a cabeça, tem medo. Uma zaga que bola cruzada, a zaga não tira, dificilmente leva muito gol, né? O Sport levou 18 gols em 11 jogos, é a segunda pior defesa, perde só ganha para o Juventude, é o primeiro pior ataque. Antônio Oliveira só estava preocupado com a defesa e o ataque é o pior do campeonato, 5 gols. Então, e não chegou jogador. Porque o que você fez com o São Paulo ontem foi brincadeira, Veloso. Foi chocolate atrás de chocolate. Foi um dos melhores partidos que eu vi o time do Diniz fazer. Que isso? Vou bem. Mas muito bem, 3 foi pouco. A gente vai falar de São Paulo agora, daqui a pouquinho. E aí você tem o Bahia, bora Bahia 21. Pô, Rogério Ceni, um monstro. Fluminense 20. Atlético ganhou do Internacional 20, 2-0. Botafogo 18. Mirassol 17, Corinthians 16 e Grêmio 16. E o Ceará. Até aí a Sul-Americana tá aí. Depois do restante,
Você pega Internacional, Fortaleza, Juventude e Sport. Para mim, Sport já caiu. Juventude vai cair também. Concordo. O Fortaleza tá batendo na trave, porque vocês acreditam que a mesma coisa que o Vojvoda fazia, não vai fazer mais, porque o time é outro. Não vai fazer. É um time mais velho, time que não tem pegada. Ele só fez quando tinha um time de velocidade, de contra-ataque, reativo. O Flamengo, Palmeiras, para mim são os candidatos a título. Mas tem 3 intrusos ali. Tem. 3 para mim. Cruzeiro, Bragantino, que tomou um 3-0, e o Bahia. Tem 3 intrusos que a gente não sabe se... Eu não sei. Eu acho que o Bragantino não tem time e elenco pro final. Cruzeiro e Bahia tem. O que você pensa? Souza primeiro, depois Veloso. Tô com você. E só chegou o treinador. Pepa era um grande treinador. Pepa era um grande treinador. Daniel Paulista também é um treinador emergente. Mas se não chegar jogadores pontuais... A pressão tá um pouco alta. Tá 22-14. Para quem acha que o Sport já caiu... para quem acha que o Sport pode evoluir, a gente fica pensando uma coisa. Tem uma necessidade das contratações carentes, pontuais, que todo mundo sabe. E começou essa pré-temporada da FIFA, data FIFA. O Sport vai jogar dia 9 contra o Ceará, aqui na Ilha do Retiro. O Ceará, o Sport está se espelhando no Ceará. Porque o Ceará fez o time de guerreiros, de corredores, mas de nível técnico de Série B. Tem alguns jogadores de Série A, o Ailon, o centroavante, o Pedro Raul. Mas tem um homem que faça gol. Tem um goleiro que defenda. Tem um goleiro bom, experiente no gol. Isso é fundamental. Tem um bom treinador. Mas o que eu quero dizer é que talvez o Ceará e o Mirassol tá aquela empolgação, mas por não ter valores técnicos, feito o Bahia é um time técnico. O Bahia tá lutando aí pelo título, tá em 5º colocado e joga muita bola, e não é um time de Série B, é um time de Série A, é um time técnico, é um time qualificado, é um time bem treinado, é um time que as posições não pode estar em vermelho. O Sport tem setores, posições em vermelho, e o Sport não corrige. Chegou Daniel Paulista. Eu vou esperar Daniel Paulista começar a entender o que todo mundo sabe, até ele sabe. Talvez tenha vergonha de falar. Tenha receio de falar para a direção que Matheus Alexandre não serve. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo e pela classificação em primeiro no geral, né? É importante. Sim. E é importante também ressaltar que quem quer ser campeão não escolhe adversário. E a chave do lado de cá do Bahia é uma chave toda de Série A. Uhum. Tem o Fortaleza em casa e, se passar, tem Sport ou Ceará. Gostaria que o senhor fizesse uma análise desses confrontos da Copa do Nordeste. É pesado, sem dúvida nenhuma. Por mais que seja um jogo só, você jogar contra o Fortaleza, contra um Ceará, o próprio Sport, que eu acho que tende a crescer, né? Vem num momento que não é favorável, mas tende a crescer. É sempre difícil. Vão ser confrontos difíceis. Ele não é lateral direito. Na posição que eu posso arrumar para ele, para de zagueiro, eu acho que também ele não tem experiência numa Série A. Que ele é zagueiro, ele é volante também, ele joga de volante. Volante também não vai dar certo. Ele está emocionalmente desqualificado por uma pressão de torcida feita do Sport Clube de Massa. Então, Matheus Alexandre não serve, então eu tenho que pedir de urgência. O goleiro, trocou o treinador de goleiro, tal, que eu não sei quem escala, se era o treinador, ou era Pepa, ou era Antônio Oliveira, ou é o treinador de goleiro, ou é num consenso. Eu não sei quem nunca deu oportunidade, e também das vezes que deram no Pernambucano. O Thiago Couto também não veio dizer para que veio jogar no Sport, para fechar. O Sport precisa de um arqueiro que feche, precisa de um Magrão, precisa de um Maílson, precisa de um Bosco, precisa de um cara que venha aqui e seja um leão também lá atrás, né? Que faça intervenções difíceis com a Série A pede. Então, a tese são distintas para Rogério Ceni e para o craque Neto. Um acha que caiu, um acha que pode evoluir. O que acha que caiu é porque, se continuar assim, sem contratar contratações chaves pontuais, vai cair.
né? Se deixar na mesmice. Evoluir é porque quem acha que vai evoluir acha que vai trazer, né, nas janelas de transferência e nessa parada contratações chaves, pontuais, que façam o que faça as outras posições que estão certas, que deram certo, fluir. É isso aí, valeu, torcedor do esporte. Eu rujo alto, da altura da minha grandeza, e não abaixo a cabeça para ser ninguém. Eu sou leão, leão da ilha, não ao seu dispor. Eu jogo e vivo mesmo por quem torce e vive por mim. E carrego comigo nomes que ecoarão por toda a eternidade, porque quem veste essas cores representa milhões. E não há nada dentro ou fora das quatro linhas que